Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Triunfo TV Cultural. Estamos aqui às margens da estrada que liga Quijingue a Sítio, de Sítio a Quijingue, e a gente vai contar uma história de um tanque que é logo aqui próximo. Esse tanque é conhecido como o tanque do senhor João das Neves. Aqui é a casa do saudoso João das Neves, onde ele negociava, ele tinha uma bodegazinha aqui, ele morava aqui, né? Então esse tanque aqui tem toda uma história. Então vamos chegar até o tanque para a gente conhecer mais um pouco da história desse tanque para vocês. Valeu? Vamos lá. Olha, Agnaldo, como tá lindo. Choveu e continua chovendo. Hoje tem previsão de chuva aqui na região. Olha só, tudo verdinho, tudo bonitinho, comando figurino, né? Muitas pessoas plantando. Hoje o pessoal não estão plantando como antigamente. O pessoal está muito tímido nas plantações. Porque há alguns anos o pessoal vem plantando e vem perdendo a questão do feijão e dá aquela mosca, né? O feijão cresce, depois dá aquela mosca e acaba aqui as pessoas perdendo todo o trabalho que foi feito. Olha só aqui, ó. Para quem não conhece, esse aqui é o tal do velande. Ele coloca um frutozinho aqui, ó, essa flor. E depois esse frutozinho aqui, ó. O velande que tem um leite. Se você tiver uma ferida, você coloca e resolve o problema. E dói pra caramba quando coloca. E quando essa flor tá aqui amarelinha, as pessoas fazem um chá muito gostoso. Bem saboroso, que serve para inflamação, essas coisas. A sabedoria, né? E essa aqui é a malva de sebo, conhecida. Ela tem, por que chama malva de sebo? Ela tem um negócio tipo um grude, né? E aí chama de malva de sebo. Vamos chegando aqui para frente, chegando até o tanque. Logo ali acima tem também um cemitério, né? Por aqui nesse caminho é o cemitério do sítio, chamado cemitério do sítio. E nesse caminho tem esse tanque. Diz que quando o mandacaru está florando, chove bastante, né? Olha aqui, ó. A flor do mandacaru é linda. Ela abre mais à noite, fica bem linda mesmo. A flor do mandacaru. E aqui já é um fruto, já está verde, ó. Tem um frutozinho. E os mandacarus hoje estão bastante floridos e com muitas frutas. E com muitas frutas já. Então aqui nós temos também o pé de juazeiro. É uma planta nativa aqui da nossa caatinga. E também está cheio de frutos. Olha, Aguinaldo. É um frutinho amarelo. Bastante saboroso. Aqui, ó. Olha que lindo, não é? Que bom, né? Uma delícia aqui, Vou catar uns. Nem vou sair daqui. Muito bom. Vamos lá. Entrando aqui, chegando no tanque. Famoso. E tá cheio, viu? Olha. Voou uma garça ali, ó. Tem uma garça. Aqui nós chamamos de trincheira. Ó, quando ela vai voando lá, ó. Chamamos de trincheira isso aqui, ó. O que é a trincheira? O pessoal faz isso aqui, gente, porque de um lado o tanque represa, né? Para manter mais, para segurar mais água, né? Então o barro que tira para fazer o tanque é colocado todo aqui, ó. Isso nós chamamos de trincheira. Então, gente, aqui é o famoso tanque do senhor João das Neves. Por que a história desse tanque, gente? Por que tem história aqui? Esse tanque servia à comunidade de Sítio, de Lavarinto. Essas redondezas tudo aqui precisavam desse tanque na época da seca. Então, no tempo da seca, as pessoas vinham aqui, trazia seus animais, e também o tanque servia também para consumo humano. Não era só para os animais não, né? Então um tanque bonito, um local bem bonito, ó, cheio. Tem muitos juazeiros ao redor. Esse serrote aí, dando esse contraste bonito. E, como vocês observam, a água está um pouco barrenta, porque de vez em quando está chovendo, e aí vem aquela água de fora, aí ela vai ficando barrenta. Tem épocas que o tanque fica com bastante golfo.
Aí quando tem aquele golfo, que é aquela planta nativa aquática, o que é que acontece? A água fica clarinha. E aquilo ali é como se fosse um filtro, não é? Pegando mais aqui para frente, para a gente dar uma observada melhor. E aí eu vou contar uma história que aconteceu alguns anos atrás, por conta da utilização desse tanque. Tanque do João das Neves, saudoso João das Neves, que não negava água para ninguém. Aqui, ó, veja aí, que tanque bonito, bastante água, com certeza continua servindo as comunidades, não é? Por quê? Na época da seca, aí o pessoal não vai utilizar água encanada, tendo uma água dessa daqui. Aí vai pegar os seus animais e vem dar água aqui. Outros podem pegar com um caminhão, encosta um caminhão aqui, um trator com um tanque e pegar água aqui para levar para a comunidade para servir para os animais. E até para outros consumos também, né? A história. Alguns anos atrás, aconteceu assim uma tragédia com os animais. E quase acontece uma tragédia maior, né? Porque a pessoa que ia atendendo os animais teve que sair de vez, correr para dentro do mato para não ser atropelada também. Então a Lourdes, esposa do meu pai Erundino tinha 3 mulheres, né? E uma delas era a Lourdes. Ela saía de lá do Lavarinto, na época da seca, com um rebanho de gado, de vacas e bois, e vinha dar água aqui. São mais de 6 quilômetros de lá para cá. Então ela vinha dar água todos os dias, e teve um dia que ela ia na estrada, descendo na ladeira, que a estrada agora teve uma modificação, né? Ela tem essas curvas agora. Antes ela descia direto, ia sair lá no local onde estão fazendo a construção da passagem molhada. Então, antes de chegar lá, tem uma ladeira. E aí, o carro do Mané do Coxo, que era um carro tanque, tem um tanque pipa, né, em cima. E aí, o carro faltou freio na descida. E aí atropelou um monte de vaca. E foram 9 cabeças de vacas que morreram. E essas vacas foram aproveitadas por algumas pessoas aqui das comunidades vizinhas. Foram aproveitadas a carne, né? O pai pediu para que aproveitasse, né? Então foram 9 cabeças de vaca, e por pouco a senhora, que era Lourdes, né? A esposa do meu pai, na época, não foi também atropelada, né? Quase acontece uma tragédia também, por pouco o caminhão não virou. Mas saiu atropelando as vacas, porque se ele saísse também da linha, né? Que tem umas ribanceiras, saísse da estrada, poderia também virar o caminhão, né? Então achou por bem atropelar. Seu Mané do Coxo foi uma pessoa muito sensível na época e pagou as cabeças de vaca que foram atropeladas. Então essa é a história aqui que eu vim também fazer aqui nesse tanque, para contar um pouquinho dessa história que aconteceu há muitos anos atrás. Não estou lembrado o ano, mas foi um período de muita seca. Para sair do Lavarinto, a mais de 7 quilômetros, para vir aqui todos os dias, não era fácil não, né? Então aconteceu esse dia essa tragédia com os animais. E só dizendo, esse tanque fez muito benefício e continua, né? Que se ele está aqui, porque ainda está continuando fazendo benefício. Mas, Agnaldo, você olhando direitinho aqui, ó, não dá para criar peixe aqui. A comunidade aqui de sítio dava para fazer um cercado aqui, fazia uma associação, né? Combinava aí com o pessoal, fazia uma associação e cercava o tanque e criava um peixe aqui para servir para a comunidade, as pessoas da comunidade. Seria muito interessante isso, né? Então vamos lá, gente, ó, aproveite esse tanque, ó, olha o tamanho. Criar tilápia para o corte, né? Certo, gente? Então esse foi mais um vídeo aqui para o canal Triunfo TV Cultural. Contamos essa história desse tanque aqui, que serviu muitas comunidades, tirou muita gente do sufoco na época da seca, e sobre o que aconteceu também. Compartilhe o vídeo, comente e também mete o dedo lá e se inscreva. Valeu, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.